E o Psiquiatria na Varanda agora conta com convidados. E o meu convidado de hoje é o ator, cantor, compositor, produtor musical, Herbert Azul. Herbert, obrigado prazer, hein? por aceitar esse convite. Então vamos lá, falar de música, né? Esse convite, Herbert, ele acontece para que a gente possa falar sobre a influência musical na vida das pessoas. Eu, como psiquiatra, por exemplo, observo que as pessoas sofrem uma influência muito positiva da música, né? E muitas vezes a música também reflete o humor da pessoa. Por exemplo, tenho pacientes depressivos que passam a utilizar ou consumir determinado gênero musical que tem mais a ver com o humor deles, né? Você tem muitos anos de carreira, começou sua carreira ainda muito jovem, fez parcerias importantes na sua vida com grandes músicos como Alceu Valença, Elba Ramalho e tantos outros grandes nomes da nossa música brasileira. Quantos anos mesmo de carreira você tem? Olha, oi, como? 30 e poucos anos já, né? 33, 34. Na verdade, eu comecei com 8 anos de idade, né? E comecei aqui no estado, né? E depois não parei mais, fui para Recife, de Recife para Salvador, aí voltei para o Recife, e do Recife parti para o Rio de Janeiro, onde eu fiquei, e hoje eu fico entre Maceió, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas essa história da música foi o único antídoto que me deixou bem na minha história, entendeu? Assim, eu já sabia o que eu queria. A música já pintava para mim como um elixir, entendeu? Ela já me enfeitiçava de uma forma, já me deixava muito mais tranquilo nas minhas decisões. E paga-se até um preço muito alto por isso. Mas é interessante porque me faz muito bem e eu tenho a certeza disso, que eu faço muito bem para as pessoas. Então, a música, ela é rica, ela dá segmento, ela dá formação, né? Imagine se todo país, se toda a história do nosso país e dos outros países, eu digo mais do nosso, se fosse investido em cultura, em educação, a música despontava desde do tratamento até uma formação de uma criança na escola. Exatamente, né? A música tem o poder de despertar muitas memórias na gente, memórias afetivas, né? É comum a gente escutar uma música, lembrar de alguém, lembrar de uma situação marcante na vida, lembrar de várias coisas, né? Qual a sua relação com a música, além do seu trabalho? Como que você utiliza a música na sua vida? Gustavo, realmente é uma loucura na minha cabeça desde pequeno, porque eu não sei fazer nada sem a música, cara. Eu vou dormir com música, acordo com música, o dia inteiro com música, eu vou com o banheiro com música, eu tomo banho com o som ligado, as minhas crianças respiram música 24 horas, eu não sei, às vezes eu estou em casa e está um silêncio, por exemplo, eu não sou muito de televisão, já fui muito. Hoje em dia eu não sou muito, eu ligo em um jornal, uma coisa muito rápida assim, e depois eu vou ouvir música ou ler um livro e música ao mesmo tempo. Então, realmente me transformou num cara assim, eu preciso disso para que a minha arte seja altamente cinematográfica, entendeu? Cinematográfica. Então, isso me enche a alma. E é 24 horas, assim, às vezes eu estou brincando, falando com amigos e eu lembro de uma canção e digo, não, peraí. O cara fala, oi, como foi? Eu tenho esse mundo, eu gosto de ser assim, inclusive tem alguns amigos que reclamam, mas você não sai, não vai ver outro tocar, não vai ver não sei o quê, porque eu fico muito na minha, eu sou muito enclausulado, assim, né? A música, a minha história, a minha vida é banhada com a música, ela está nos 4 cantos, eu não sei viver sem ela. A música te é trilha, complementa. não tem outra coisa, entendeu? Entendi. Pode faltar arroz, feijão, carne, macarrão, a música não. A música não. Vê só, a gente como consumidor, né, desse mercado musical, já pega a música pronta, o artista lança e a gente já consome dessa maneira e ela mesmo assim tem o poder, né, de nos levar para várias sensações, faz a gente caminhar por várias sensações. Mas para o músico esse processo ele pode ser muito sofrido também, né? E aí feliz, alegre, como que você se sente produzindo o seu trabalho?
Cara, é muito louco isso, assim, porque, por exemplo, outro dia eu estava vendo o Djavan falando que ele compôs uma música, acho que foi Oceano, em 1 ou 2 anos. Eu já faço isso diferente, assim. A música, cara, é muito louco, porque bate na minha cabeça já a música, já a melodia, já a letra já vem junto. Então não tem como eu fugir disso, entendeu, Gustavo? Eu não consigo fugir. É o tempo todo esse furacão de notas musicais ao meu redor que me faz ver as coisas. E tem uma coisa que às vezes as pessoas acham assim, pô, o Azul é maluco. Eu não consigo olhar para uma coisa e não ver uma poesia. Então eu transformo o meu dia a dia numa poesia. Como eu tenho essa relação com a música, automaticamente, que eu comecei como ator, entendeu? A minha vida foi toda como um ator para depois chegar à música. E nessa coisa do ator, eu tinha coisa do humor, a mistura. Então, para ter humor, tinha que ter a música. Então, tinha que ter a dança. Eu sempre fui um cara que gostava muito da dança. Então, ela realmente, a música, me complementa de um jeito que me faz voar a cada segundo. Eu não posso parar para pensar. Eu não penso eu não tenho problema, cara. Não tenho. Sinceramente, não sei do meu problema, nem o de ontem, nem o de hoje, imagino o de amanhã. Entendeu? Então, a música, ela me leva de uma forma... de uma forma mágica. Ao mesmo tempo, cara, tem uma frase de uma música do Lulu que diz isso explicitamente. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Então, a música me dá essa armadura. Contorno. Me dá. Ela é um furacão, né? Eu estou aqui no centro, no olho dele, e ela está aqui comigo. Ao mesmo tempo que quando um artista produz, eu acho que também tem uma questão de uma vontade de se comunicar com o outro, né? Certeza. Às vezes é o que ele está sentindo e que ele quer passar para o outro. Cara, é muito engraçado. Eu gosto muito de falar com a minha música. Eu gosto muito de falar com a minha música. Por exemplo, eu estava vindo para cá e eu me lembrei que eu sempre gostei de usar mulambos, que é roupa meio rasgada, não sei o quê. E aí a minha avó chegava para mim e falava assim, você poderia fazer uma música para linha, porque vocês gostam, né? Esses meninos gostam desses fiapos, não sei o quê. E eu tinha feito uma música que era assim, ó, esse babado tá ficando nu, você se enrolou. Em cada linha tem um trem, ou uma agulha pra te furar. E se tiver alguém te ouvindo na extensão, em cada linha existe uma parada, ou uma casa de botão. Final de linha pode ser cruzada. Não tem saída, não. Poderia ser uma resposta atravessada, sua avó. Virou música. Exatamente. Então, tudo para mim vira música. Desde o dia que eu saí de dentro da minha casa, quando eu morava aqui no Farol, né? Morava aqui no Farol, e eu me lembro que as pessoas sempre comentavam com meu pai, esse menino tem alguma coisa diferente. Esse menino tem alguma coisa diferente, esse menino só quer saber de cantar, esse negócio, naquele tempo, no comecinho, era meio complicado. E eu ia para a escola, estudei num colégio marista, eu me lembro a primeira vez que eu fui meio que reprovado, assim, numa matéria, e aí o meu pai chegou para mim, aquela autoridade máxima, né? Mais que o presidente da República, porque não o Papa, e aí chegava para mim e falava assim, se você não estudar, você vai ficar de castigo. E na primeira aula do estudo eu tinha o quê? Uns 8 anos de idade, abri um livro de ciência, lá tinha um sabiá. Aí ele me pediu a lição, né? Aí disse assim, agora vamos aqui que eu vou te tomar a lição. Eu digo, tá bom, vou cantar no meu sambinha o canto do sabiá. Quero que esteja nessa roda um cavaco e um tamborim e o surdo para marcar. Então tudo virava música, cara, e não parou mais. Então eu não consigo viver sem isso. Música.
Inclusive, Azul, eu estava assistindo alguns vídeos na internet sobre você, vi que você deu uma entrevista no Jô Soares e que você tem uma relação com o Hospital Boldrini em Campinas, né? Um hospital que trata câncer infantil. Como é que começou a sua relação com o Boldrini? Cara, a minha foi uma época muito difícil da minha vida, uma época que quando eu lembro me emociona muito. Eu fui dar um grito em São Paulo, estava no trânsito, uma noite muito fria, e eu fui dar um grito, dei um grito de bobeira, o cara me cruzou, nervoso. Hoje eu não sou mais nervoso. E aí, A música acalmou, a né? música me acalmou. E aí eu coloquei o pescoço assim do lado e gritei com toda a força que eu tinha, aquele palavrão que todos conhecem, está nos livros. E automaticamente, em fração de segundo, eu fiquei sem voz. Eu achei estranho que aquilo poderia me deixar sem voz naquele momento. Passou um dia, 2 dias, 3 dias. Eu tinha cedido uma canção minha à filha do Valmor Chagas, a Clara Becker, né? Filha do Valmor com a Clara Becker, né? Então ela é cantora e ela gravou uma música minha. Eu me lembro que ela foi na minha casa, eu já estava morando em Campinas, e eu acordei no outro dia, rouco um pouquinho, ela chegou, passa a música pra mim. Eu fui passar a música, na hora que eu peguei o violão, cara, que eu passei a música... Não conseguiu. Não consegui cantar a canção. Ela olhou pra mim e disse bem assim, pô, mas o que houve aí? Você não tá conseguindo e tal? Beleza, fiquei um pouco assustado, né? E procurei uma fono, né? E aí, cara, foi uma flechada no meu peito, porque ela fez todos os testes e chegou para mim e disse, você vai ficar por um bom tempo sem cantar e sem falar. E eu cheguei para ela e disse assim, pô, que bom tempo. Para um músico Deus, isso, né? Como se tivesse pelo seu amor de instrumento Deus, e a minha trabalho. família, e os meus filhos, o que é isso? Me fale alguma coisa. Não, eu não tenho o que te falar. Você vai passar por um processo aí, eu quero que você faça esse exame. Nesse exame foi descoberto que eu rompi os sugos da corda vocal. Não sei se eu estou falando certo sobre isso. São, né, sugos que hidratam a corda vocal e criou uma ferida na corda vocal, uma lesão muito, muito grande e que, com o passar do tempo, foi criando um abscesso, diga-se de passagem. Isso só foi aumentando a minha loucura e eu corri para uma padaria, que eu acho que você conhece essa padaria, Massa Pura, ali no Cambuí, lá em Campinas, e aí eu sentei num balcão sem poder falar e triste, cara, que na verdade eu queria fazer era uma besteira, desaparecer do mundo, e aí eu tomando um café, e aí uma senhora chegou perto de mim e disse assim, oi, tudo bem? Eu já vi o seu show. E eu já estava tão pé da vida, mas eu sabia que ela não merecia aquele estouro que eu... Aí eu falei para ela, com a voz muito debilitada, eu disse, pô, mas que legal. Ela só olhou para mim e disse assim, você conhece o Boldrini? Aí eu estava chegando em Campinas, né? Não. Por que você não vai até o Boldrini? Do nada ela me falou isso. Gustavo, essa pessoa, da maneira que ela falou, ela saiu pela outra porta da padaria, nunca mais eu vi essa pessoa, e eu fui atrás conhecer o Boldrini, estudar sobre o Boldrini, saber como é que era o Boldrini. Fui lá e aquela coisa maravilhosa que você vê, né? Que é uma instituição a qual eu tenho um maior respeito e sou agradecido por ter encontrado isso na minha vida. Foi onde eu consegui ser voluntário, assim, de entrar, de conversar com as crianças, sua com alegria, os pais. sua arte. Porque o que acontece em casas, assim, em instituições como essa? Os pais abandonam o emprego, as crianças sabem do que estão passando, os pais também, mas eles, até no chão, no hospital, eles dormem assim do lado da cama. E aí, um processo muito difícil, eu não acreditava naquilo que eu estava passando, e eu procurei um senhor espírita que existia na cidade, que trabalhava com reiki também. E aí um colega meu, do nada, apareceu na minha frente também e disse assim, pô, vai lá nesse cara. Aí eu fui para ver, eu não acreditava nessas coisas, fui. Deitei na cama com aquele lençol em cima de mim. Ele entrou, olhou para mim
e com sotaque bem misturado, assim, meio portunhol, aquela coisa. Isto não te pertence. E eu digo, ui, que é isso? Aí ele botou a mão em cima de mim, foi do lado aqui, e ele gritava, isto não te pertence. Eu digo, meu Deus, chama meu pai aí. E aí, daquela coisa toda, eu senti realmente uma quentura naquilo ali, né? Estava esquentando a parte. E quando eu saí de lá, deu uma melhorada na minha voz. Mas aí eu vi um dia completamente diferente. Cara, foram coisas que aconteceram e que eu conto para você, assim, você tocou numa parte muito, muito legal essa história, porque me fez acreditar, me fez ter a fé que eu tenho hoje, eu tenho muita fé hoje, eu acredito muito nas pessoas, eu acredito muito no meu país, eu acredito muito no meu estado, eu acredito nas pessoas do bem. Eu botei na cabeça que naquela época eu não podia mais errar, eu tinha que só fazer o bem. E daí você começou respeitar. E eu a comecei, aí fazia shows, Dia das Crianças, o caminhão parava, a doação era brinquedos, muitos brinquedos iam para o Bodrini, quando um dia eu peguei um livrinho de uma criança, que não está mais aqui, e eu vi um poema lindo dela. Vendo aquele poema, eu disse, pô, por que não musicar isso aqui? Só que apareceram vários poemas lindos, lindos. Tinha um, aí eu comecei a dizer, pô, eu vou musicar isso aqui, respeitando todas as vírgulas e pontos, né, disso aqui, e chamar alguns amigos, atores, compositores, cantores, para participar disso aqui. Nisso, a minha voz estava mudando. E eu não estava percebendo que estava mudando isso aí. Você me entende? Começou a vir muita força dentro de mim. Eu tinha marcado com a tal fono, que falou que não tinha jeito. Eu estudei todas as técnicas, queria deixar bem aqui que eu estudei todas as técnicas de exercícios, e inventei alguns exercícios. A minha loucura de voltar a cantar, de voltar a falar, era tão grande que eu queria que desse certo. Por exemplo, abrir o chuveiro às 5 horas da tarde e ficar gargarejando com a água morna do chuveiro durante 40 minutos. Acho que ninguém nunca fez isso na vida. Mas eu fiz. Eu precisava que o meu aparelho fonador, que é o aparelho fonador que faz você vibrar, ele voltasse a vibrar. Eu tinha que falar. Isso é a importância de você não desistir, de você acreditar, né, naquilo que você está fazendo. E eu olhava os poemas, via a situação das crianças, e isso me dava mais força de ajudar, de estar ali perto delas, de dar um conselho, de falar alguma coisa para um pai. E da mesma forma que a música teve esse poder na sua vida, né, lógico, você respeitando os tratamentos convencionais, fazendo tudo o que deveria ter sido feito, mas também através da força desse seu instrumento, que modificou a sua vida positivamente, na vida dessas crianças também, né? E elas fizeram algumas composições. Elas fizeram, elas escreveram, tem 4 livros comigo, eu estou há 6 anos trabalhando nesse projeto, é um projeto lindo, é um projeto muito difícil de fazer, porque você não pode musicar uma canção, um poema desse, em que ele fique qualquer nota, ele não tem um sentido. Por exemplo, uma música que é Alceu, que é meu parceiro, meu padrinho, meu mestre, vai cantar, com certeza, que tem a ver com ele. Se você lembrar da Anunciação, né? Abra uma leve das paixões que vem de dentro. Tem um poema de uma criança que é assim, ó. Na minha janela pousou rapidinho passarinho. Na minha janela pousou rapidinho passarinho. Com sua pena eu escrevi esse poema. Com sua pena escrevi esse poema. Então, eu pensava dessa forma, quem ia cantar essas canções? E isso foi me dando força, foi criando muita coisa na minha cabeça. Eu trabalho até hoje nesses poemas. Os livros já estão editados. Eu não trouxe um aqui para mostrar para vocês, mas, se eu não me engano, tem na internet. E eu fiquei em parceria com o Bodrini, de todos os shows, divulgar
o Boldrini, que se liga aí, entra aí no site do Boldrini, é uma instituição muito séria, da doutora Silvia Brandelize, você conhece, minha madrinha de casamento, e isso foi ficando grande na minha vida. E eu confesso a você que mudou a minha história. O Boldrini mudou a minha história. Essa sua história com o Boldrini é muito bonita, realmente emociona bastante. Azul, eu queria tocar agora num assunto que, para todo mundo que trabalha bastante com arte, com apresentações, com grande público, né, que está acostumado a se mostrar, mas muitas vezes ainda acontece algum quadro ansioso, né, antes de ir para o palco, dá aquela ansiedade positiva que lhe dá concentração, que lhe faz atuar melhor. Mas como que você lida com isso? Você ainda fica nervoso, apesar de tantos anos de carreira, quando vai se apresentar? Nervoso não, mas eu coloquei uma parada na minha história que ser simples é ser extraordinário, cara. Essa ansiedade existiu um pouco no começo. Eu já fui lá, já voltei, eu já toquei no bar de 10 pessoas, eu já toquei no Festival de Montreux, na Suíça, no Galo da Madrugada, que tem 2 milhões, no Lopana, né? Em aniversários, já toquei na sua casa. Então, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é que tudo é importante para mim. Tudo é muito simples. Na medida que você age simples, com muita simplicidade, você começa a mostrar o que as pessoas talvez poderia ver em outras pessoas através do make, né? Através daquele grande cenário, daquela luz, entendeu? Então, para mim não interessa se tem luz enorme, se tem palco gigantesco. Para mim é ser simples. Eu acho que só em você desenvolver, é preciso estudar, claro, como toda profissão, você se dedicar, mas se dedique para ser bom. Entendeu? Por falar nisso, a gente já está chegando ao final do nosso programa de hoje, e eu queria, Azul... da sua canequinha. Boa, né? Não é a do João, mas essa é a do Gustavo. Essa água está maravilhosa. Olha só, estamos chegando ao fim, e eu queria que você tocasse alguma música que te remete a algo bom, que você tem boas vivências na sua carreira, alguma música que você queira deixar como mensagem nesse momento. Fique à vontade para nos inebriar com sua arte. Vou tocar uma música bem simples, uma parceria com Alceu, que eu gravei no Festival de Montreux. Íris, olhando as penas coloridas dos concrises, dos sabiás, dos roxinóis e das perdizes. Lembrei de ti, ó linda Íris. Será que somos dois eternos aprendizes? O amor se ganha e cria a força das raízes. Oh, 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 Íris. O que é bonito e o que é simples. Quando voltares, caçaremos arco-íris e borboletas só para tu te distraíres. E só importa que eu delire e tu delires. Meu irmão, muito obrigado. Volte sempre, a casa é sua. Psiquiatria na Varanda fica muito feliz, Azul, de ter a sua energia aqui, a sua musicalidade. Eu acho muito importante esse paralelo com a arte, porque através dela as pessoas podem melhorar, refletir, evoluir como pessoa, como ser humano, né? Então, eu queria encerrar hoje, eu acabei lendo um poema de Mário Quintana, não vou ler todo, mas queria ler um trecho que tem tudo a ver com o que você falou, dessa simplicidade. A vida tem que ser simples, né? E por fim, entendemos que tudo o que importa é ter paz e sossego, é viver sem medo, é fazer o que alegra o coração naquele momento, e só. Salve, salve, Mário Quintana, que maravilha! E você que gostou, compartilhe, marque seus amigos, siga o Diário de um Psiquiatra aqui no YouTube, mande sugestão de pauta
e a gente volta em breve com outras novidades. Um abraço, tchau, tchau.